Olá, Orientando Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Dr. Carlos Eduardo Araújo, que é professor da Unifem e leciona inclusive a disciplina História do Pensamento Jurídico. É da área do direito, escreve livros, é um amante da leitura e da literatura e vai falar para nós sobre a sua formação humanística e a sua relação com os livros. Pois não. Realmente essa formação, esse lidar com o mundo da literatura, o mundo dos livros, é algo que está entremeado na minha vida desde a mais tenra idade, né? Desde os 16 anos que eu venho cultuando realmente essa paixão pelos livros, essa proximidade com o mundo da leitura. E isso muito antes de ingressar no curso de Direito, muito antes de estreitar contato realmente com as letras jurídicas. As letras propriamente literárias já faziam parte do meu universo, né? Quando eu ingressei no curso de Direito, eu já trazia comigo essa proximidade, esse afeto que as letras me propiciavam. E no curso de Direito, ao longo do tempo, já venho lecionando desde 1992, tenho buscado imprimir nas aulas exatamente esse apreço pela leitura, pelo mundo do conhecimento, tendo em vista a percepção de que o direito tem sido objeto de uma abordagem muito unidisciplinar, o aluno do direito distanciado de outros conhecimentos que seriam fundamentais, inclusive, para a sua formação. A literatura, sem dúvida nenhuma, desempenha um papel primordial, fundamental, inafastável para a formação do profissional em direito. É ela que vai fornecer a ele exatamente um universo de significados, é ela que vai pô-lo em contato com realidades que muitas vezes não poderá ele vivenciar. Então, nesse sentido, a literatura, na minha concepção, é o carro-chefe. Em dado momento, um importante crítico literário francês, chamado Roland Barthes, vai, numa aula que proferiu no Collège de France, vai exatamente falar se todos os conhecimentos em dado momento devessem ser suprimidos, com a exceção de um apenas, qual seria esse conhecimento a ser preservado, né? E ele vai responder a literatura, porque a literatura congrega em si uma série de saberes. Há um saber filosófico, histórico, geográfico, presente em seus textos. Então, nessa seara, eu fui, né, primeiramente, em razão do apreço pelos livros e pela literatura, formando a biblioteca pessoal, que depois foi se estendendo para outras áreas. E hoje é uma biblioteca de caráter multidisciplinar, basicamente humanística, da qual fazem parte livros de filosofia, de história, sociologia e biografias e outros mais, né? E esses livros são permanentemente levados para as salas de aulas no intuito de tentar mobilizar o aluno para estabelecer contato também com esse universo tão apaixonante do conhecimento. Professor Eduardo, você disse que na sua biblioteca, que tem próximo a 5.000 livros, tem muito livro de filosofia, sociologia e outras áreas do conhecimento. Essas disciplinas propedêuticas, essas disciplinas que fazem parte dos primeiros períodos normalmente do curso de Direito, tem, de fato, uma grande importância, mas nem todo aluno do curso de Direito tem esta visão, este conhecimento. Eu gostaria que você nos dissesse, por favor, sobre a importância dessas disciplinas, em especial filosofia, sociologia, economia e psicologia e outras que envolvem o direito na formação cultural do estudante de direito. Sem dúvida nenhuma, professor. Essas disciplinas, como a própria, hoje, resolução número 9 do Conselho de Educação, do MEC, as denomina disciplinas fundamentais. Elas realmente são aquelas que vão fornecer ao aluno a formação
de questionador, a formação que vai possibilitá-lo exatamente olhar de maneira crítica a realidade com a qual ele vai se deparar no longo da sua atividade profissional. E essas disciplinas, infelizmente, pela imaturidade com que chega o aluno ao curso de Direito, pela falta de oportunidade que teve até então de estabelecer contato e perceber a importância dessas disciplinas, elas são, infelizmente, vistas, num primeiro momento, com um certo desdém. E cabe a nós, professores, exatamente buscar mostrar a esses alunos a importância que essas disciplinas vão desempenhar na sua formação, mesmo profissional. Mesmo se nós olharmos por um lado mais pragmático, essas disciplinas, sem dúvida nenhuma, vão fornecer a esse futuro profissional do direito uma maior capacidade argumentativa, uma maior capacidade de análise crítica, uma maior, então, condição para um exercício pleno da profissão aqui, se voltar, seja ela a advocacia, seja ela o Ministério Público, a magistratura e outras demais carreiras que se apresentam ao egresso do direito. Professor Eduardo, esses alunos, quando ingressam na faculdade, no primeiro período e segundo períodos, e quando ele está quase na condição de egresso, quando está se graduando no 10º período, fazem uma prova do Enem, o Exame Nacional. E estas provas do Enem caem em disciplinas referentes a filosofia, sociologia. Eu gostaria que você nos dissesse sobre essas provas, inclusive agora no exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, também essas disciplinas serão cobradas. Sem dúvida nenhuma, professor, realmente tem havido um reconhecimento da importância dessas disciplinas por parte dos elaboradores dessa prova que vai avaliar os cursos superiores ao final da sua jornada, né? Então, hoje, o aluno de Direito em particular e os alunos de outros cursos também vão estar submetidos exatamente vão pôr à prova esses conhecimentos, vão então ter que dar cabo dessa formação, né? E essa formação, como eu disse, muitas vezes não se faz a contento, né? Por uma série de razões. Mas o que nos alenta hoje é que o reconhecimento da importância da formação humanística, que já foi aventada pela portaria 1886 de 94 do MEC, que foi ressaltada posteriormente, 10 anos depois, pela resolução número 9, também do MEC, hoje faz parte das mais importantes carreiras que estão ao dispor do egresso do direito. Ou seja, o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil inseriu recentemente nos seus concursos, nos seus exames, essas disciplinas de caráter propedêutico, essas disciplinas de caráter humanístico, assim como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional da Magistratura incluiu disciplinas como a filosofia do direito, a sociologia jurídica, a psicologia jurídica, a ética e a teoria do direito como disciplinas a que devem se submeter os candidatos a esses cargos públicos e à condição de advogado. Professor, além dessa necessidade de aferição no Enem e nos concursos públicos, também nós poderíamos lembrar que essas disciplinas, especialmente filosofia do direito, também fazem parte daquele conhecimento geral. Eu sei que também você é professor da Universidade Newton Paiva, e eu sei que na Newton Paiva, na Unifem e em outros locais em que você comparece para proferir palestra, você sugere, incentiva aos ouvintes, aos alunos, a lerem em grande quantidade, a terem contato com os livros permanentemente, porque além dessa formação específica em disciplinas como as citadas psicologia jurídica, sociologia jurídica, filosofia do direito, que tenham também conhecimentos gerais. E esses conhecimentos gerais também fazem parte dos exames do Enem e da OAB. Confere?
Com certeza. Esses conhecimentos gerais, eles hoje são superestimados, não superestimados, talvez não fosse a palavra adequada, mas eles são valorizados, eles são, reconhece-lhes a importância hoje para a formação do jovem. Nesse sentido, então, é necessário que cada vez mais nós, na qualidade de professores, possamos estimular os nossos alunos, instigá-los a esse conhecimento e talvez nada melhor do que fazê-lo através do exemplo. Às vezes, quando nós simplesmente cobramos desse aluno a leitura de determinados textos ou de determinadas obras ou de determinados temas, nós, sem que o aluno perceba em nós esse leitor apaixonado, esse leitor que faz isso prazerosamente, através do exemplo que leva para a sala de aula, talvez ele não perceba isso. Eu normalmente sempre termino as aulas sempre com a recitação de um poema, com a leitura de um texto filosófico e tenho obtido os maiores retornos ao longo desses anos que venho lecionando. Um reconhecimento que, no primeiro momento, tornou-se até motivo de um certo pasmo, até que percebi que o aluno, se for estimulado, ele está preparado para responder positivamente a esses estímulos. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o professor Carlos Eduardo Araújo. Todo o agradecimento ao professor e pede ao telespectador que nos espere, porque, em querendo Deus, apresentaremos amanhã uma entrevista diferente.